Muito bem, pessoal. Estamos aqui com mais uma tarefa de direito administrativo. Dessa vez nós vamos atacar os princípios da administração pública. Esses princípios podem cair na prova de duas formas. Você vai precisar conhecer os princípios e também terá que ter condições de aplicar os princípios às situações que as provas trazem para você. Muito bem. Com você, professor Luiz Santos, né, professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional e também de Legislação. Nós vamos agora, pessoal, dar uma olhadinha aí nessa parte que envolve os princípios, né? E aí você verá que nós temos, né, 3 modalidades de princípios. Assim podemos considerar que temos princípios chamados de expressos, que são os primeiros que nós vamos tratar aí, e também temos os chamados princípios inexpressos, que virá na sequência, e por derradeiro vamos cuidar dos chamados princípios basilares, conhecidos também como pedras de toque, né, ou pedras angulares. Muito bem. Então agora, pronto, eu só queria que vocês observassem aí, deixa eu só jogar para cá a imagem um pouquinho, e a administração pública, seja ela direta, né, pessoal? Aquela parte conhecida como União, Estados, municípios e DF, e também a indireta, né, que aí envolve autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, respeito à lei, né, gente? Impessoalidade, não pode usar a máquina pública em proveito próprio. Moralidade, então precisa ser honesto. Publicidade, fazer chegar no diário oficial, né, os atos praticados na área administrativa. E eficiência, né, produzir, né, rapidez, ter qualidade na prestação do serviço público. A gente chama isso aí pelo método mnemônico de LIMP. Agora, o que acontece aí, pessoal? O LIMP é conhecidíssimo aí de quem presta concurso, né? Evidentemente, você entrou aí também, né, para arrebentar, você também tem que manjar bem isso daí. E eu vou colocando aí os meus anos de experiência a teu favor, certo? Então, só recapitulando aí, União, Estados, DF, municípios, certo? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, certo? Todos devem respeito a esses princípios básicos aqui. Professor, até os políticos, senador, deputado, presidente, governador, prefeito, vereador, todo mundo, né? Todo mundo. Fiscais também, policiais, todo mundo. Agentes de segurança, guardas municipais, todo mundo. Isso aqui é uma regra para quem está, de algum modo, envolvido na área pública. Muito bem. Alguns incisos, pessoal, do artigo 37 da Constituição Federal que não podem ser esquecidos das pessoas que resolvem prestar concurso público. De forma nenhuma poderiam ser esquecidos, e é exatamente em nome disso que eu vou fazendo aqui a vocês os lembretes importantes extraídos da Carta Constitucional. Vamos devagar com o andor aí. Olha aí. Os cargos, empregos e funções públicas, porque o que nós temos no sistema brasileiro é isso. Ou tem cargos, ou tem empregos, ou tem funções públicas. Então, quem trabalha na área pública, dessas aqui, terá pelo menos uma, né? Que seria os cargos e as funções para o regime, né, pessoal? Os cargos e as funções para o regime estatutário e o emprego, certo? Diferentemente desses dois aí, o emprego para quem trabalha pelo regime da CLT.
consolidação das leis do trabalho. Então, basicamente é isso. Todo mundo que presta concurso tem que ter essa ideia, que os cargos, os empregos e as funções públicas são para os brasileiros, tá certo? E aí não importa se é nato ou se é naturalizado, é brasileiro. E preenche os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Então, se a prova questionar vocês se o estrangeiro pode ou não pode assumir cargo público, você vai responder que sim, certo? Responder que sim. É lógico que não é a regra, né, pessoal? A regra é os cargos, as funções, os empregos públicos são destinados aos brasileiros. Mas quando nós vamos olhar a lei federal, olha aí, a 8.112 de 90, lá pelo artigo 5º, parágrafo 3º, está previsto que o estrangeiro pode assumir cargo de cientista, de professor, ou mesmo de técnico, nas universidades federais. Certo, pessoal? Se o seu concurso parar por aí, firmeza. Tem que estar sempre de olho no edital. Agora, se o edital disser mais, querer vocês entrem naquela lei de um programa que ficou conhecido aí há alguns anos atrás como Mais Médicos do governo federal, é uma MP da presidente Dilma, que depois foi convertida em lei, e eu acho que depois da entrada do governo Jair, parece que mudou o nome para Médicos pelo Brasil. E aí as nomenclaturas diferenciadas que não vêm ao caso. O importante aqui é o seguinte, tá, pessoal? Um médico que também pode ser estrangeiro atuando na área pública. Bem claro aí que isso não é proibido, certo? Entraria também aí nas exceções. Nós já temos aqui, né, uma, duas e três exceções. Se intercalarmos o médico, passaremos a ter 4 exceções. Lembrando que esses aqui estão na lei federal, né? Lei federal que sempre cai no concurso, né? E o programa Mais Médicos aí, que depois passou a chamar Médicos pelo Brasil, outra parte, né? De qualquer sorte, né, pessoal, a gente vai trabalhar com a hipótese de 2 maneiras de prova. Prova baseada só na Lei 8.112 de 90, que é muito comum vir nos concursos, ou se vier a lei aí do programa que inclui médicos estrangeiros, também você acerta. Bom, mas fique de olho na pergunta. A primeira coisa é, estrangeiro pode assumir cargo público, você acerta podendo certo. Beleza? E se a pergunta vier nos termos da Lei 8.112 de 90, esse regime jurídico único do servidor federal, aí vale, né, esses 3 aí. Você vai prestar um concurso, eventualmente estadual ou municipal, que cai aí a lei do programa dos médicos estrangeiros, você inclui médico também, sem problema. Muito bem. Muito bem. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas, ou de provas e títulos, né, de acordo com a natureza, a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Então, a palavra investidura, certo? Eu vou só anotar aqui que essa palavra investidura, pessoal, ela quer dizer a mesma coisa que posse, ok? O que significa estar investido num cargo público? Significa ter tomado a posse, certo, pessoal? Essa é a ideia inaugural. Então, a investidura em cargo ou emprego público, não importa, seja um ou outro, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. É isso. Professor, para assumir uma função de confiança, uma função comissionada, enfim, uma função pública, aí não precisa, pessoal. A função pública ela não vai exigir o concurso. O concurso público é exigido para assumir cargo, esse cargo seja efetivo, ou emprego, que esse emprego seja permanente ou temporário, não estejamos aqui em situações de emergência. Porque em situação de emergência é possível assumir emprego sem concurso.
certo? O emprego. Agora, o cargo efetivo é por concurso e fim de papo, ok? Muito bem. O prazo de validade do concurso público, ele será por até 2 anos. Então, cuidado na prova, porque o concurso público não vale por 2 anos, certo? Ele vale por até 2 anos. E se houver que prorrogar, vai poder prorrogar somente uma vez. Então, um ponto importante aqui que merece de nós um cuidado é que o concurso público não tem validade por 2 anos, mas por até 2. Tem um concurso com validade por, sei lá, 1 ano, 6 meses, né, 8 meses, nenhum problema. Se houver que prorrogar, só pode prorrogar uma vez. Nós tivemos aí, no passado, né, bem recente, o concurso do TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça, cujo aquele tribunal, na pessoa do seu presidente, já havia prorrogado o concurso uma vez, e por uma questão orçamentária, o novo presidente resolveu prorrogar mais uma vez. O problema, logo ele voltou atrás, acertou os pontos, porque não pode. Só é possível prorrogar um concurso público uma vez. Já prorrogou, acabou. Não pode prorrogar mais. Só para quem está chegando agora a compreender bem isso, quando você vai prestar um concurso, o seu norte, o seu guia é o edital. O edital é a lei do concurso. Então, você pega lá o edital e dá uma olhadinha. O concurso terá validade por 1 ano. Beleza. Primeira coisa que você sabe. Quando você passar no concurso, o concurso acabou, foi homologado, começa a correr esse prazo. Eles têm 1 ano para te nomear. É assim que funciona. Professor, se não nomear nesse 1 ano, pode ser que eles prorroguem por mais 1 e chegue total 2. E se o concurso valia por 2 anos, que é o máximo que a Constituição permite? Tudo bem. Se quiser prorrogar, prorroga por mais 2 anos, pode chegar a 4 anos. Nesse período, pessoal, todos que foram aprovados têm que ser nomeados, porque se não for, dá para ingressar na justiça e o juiz obriga a nomear. Já tem decisão do STJ, já de muitos anos, 8 de março de 2008. Já faz muitos anos que o STJ decidiu nesse sentido, né? E aí, vocês que vão prestar concurso, vocês também têm que estar inteirados desses assuntos aí. Muito bem. Durante o prazo improrrogável, agora, quando é que eu sei que um prazo ficou improrrogável, meninos? Quando ele já foi, claro, prorrogado. Certo? Um concurso já foi prorrogado uma vez, agora ele ficou improrrogável. Então, durante o prazo improrrogável, previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. O que, na verdade, está sendo dito aqui nesse dispositivo constitucional é simplesmente o seguinte: quem passou primeiro tem que ser chamado primeiro, né? Então, assim, não é proibido fazer 2 concursos, pessoal, ao mesmo tempo, tá certo? Aliás, isso aí acontece muito mais que vocês imaginam, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo já fez muito isso, Polícia Militar, Polícia Civil também faz muito isso. Ou seja, você tem um concurso em andamento e já sai um novo edital para o concurso seguinte. Isso aí não é proibido, tá certo? A Constituição diz aqui para nós uma lição que é a seguinte: olha, se acaso o edital ainda não tiver vencido e o órgão ou entidade resolver fazer um novo concurso, não tem problema. Desde que convoque com prioridade, tá certo? Convoque com prioridade aqueles que passaram no concurso 1, aí sim, após, comece a chamar quem passou no concurso 2. É só observar aí a ordem de classificação, né? A ordem dos concursos, não tem problema fazer 2 concursos ao mesmo tempo, nenhum problema. O inciso 5 diz que as funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos. Então, eu vou deixar isso aqui grifado para você, para que não haja
nenhum erro, nenhum engano. As funções de confiança devem ser exercidas por servidores que possuem cargos efetivos. Certo, pessoal? Professor, então tem concurso para a função de confiança? Não. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Ó, concursos, eles são para os cargos, olha aí, e para o emprego, olha aí. Acabou. Função não exige concurso. Função é presentinho que a pessoa ganha. Agora, nós temos no sistema 2 tipos de função. A função de confiança, que está aí na sua tela, e as funções comissionadas. Professor, e muda alguma coisa de uma para outra? Muda. Muda. A função de confiança é para ser chefe, diretor, para ser assessor. Então, esses aí seriam os que têm a chamada função de confiança, que só pode ser dada de presente, mas só pode ser dado esse presente àquele que já tem um cargo efetivo. Não dá para dar para qualquer um, porque a função de confiança é assim. A comissionada, a autoridade pode escolher lá um amigo de infância, tal, cumprir a lei, sem problema. Agora, função de confiança só pode ser dada àquele que é concursado. Então, vocês imaginem, não na função, ele é concursado no cargo efetivo, né? E essa é a razão dele poder ganhar esse presentinho aqui. Então, vocês imaginem aí, para ficar bem claro para vocês, um professor de matemática, concursado, está trabalhando, dando aula na escola. Daqui a pouco, fica vago o cargo de diretor de escola. Aí tem um concurso interno pela delegacia de ensino, esse professor de matemática vai lá, presta esse concurso para diretor e passa. Agora vai ser diretor. Professor, mas não é um concurso que ele prestou? Não, esses concursos internos, seleção interna, é meritocracia meramente. Não é um concurso público, até porque nem todo mundo pode participar, então não é público. Ah, tá, professor. E no estado aí que não quiser fazer concurso para diretor, né, nomear? Olha, filho, se não violar a lei da diretriz e das bases da educação, tem um problema. Vai que vai. Então, assim, o diretor da escola onde você estudou, se você estudou em escola pública, ele é um professor. Ele é um professor que agora está na direção da escola, exercendo uma função de confiança. Aqui, diretor, tá vendo? Então, às vezes muda para chefe, né? Como lá no fórum você tem o escrivão-chefe, que é um escrevente. É um escrevente que agora está na chefia, né, de um cartório. Na esfera do executivo e do legislativo tem muitos assessores, não tem problema não. Agora, outra coisa importante, tá, pessoal? Função de confiança com essa roupagem aqui. E os cargos em comissão, que serão preenchidos por servidores de carreira, olha lá, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Quer dizer, quem estiver na função de confiança ou quem estiver no cargo em comissão, ganha mais, tá, pessoal? Não assina ponto, manda nos outros, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um tique nos dois, ó, porque é nesses dois que eu posso ter pessoas trabalhando na direção, na chefia e também no assessoramento. Tranquilo, pessoal? Direção, chefia, o assessoramento. Tá, professor, o que muda, basicamente? Muda, meu filho, que na função de confiança, tá certo? A pessoa vai trabalhar com os demais colegas, quer dizer, o diretor da escola é um professor que agora dirige professor. Simples assim, né? O chefe da fiscalização é um fiscal que dirige demais fiscais. Isso é função de confiança. Já os chamados cargo em comissão, pessoal, eles estão colocados aqui em conjunto, porque nos dois casos não há um concurso para assumir. Eu até dei o exemplo para vocês do diretor de escola, que normalmente delegacias de ensino fazem concurso para
para diretor de escola, entre os professores já concursados, mas isso também não quer dizer que vai acontecer em qualquer lugar do Brasil, tá certo? Isso acontece em um lugar ou no outro. Agora, esse cargo em comissão aqui, que vocês estão vendo agora, é para trabalhar em gabinete, tá certo? Então, quando a pessoa assume a função de confiança, ela vai trabalhar chefiando os colegas, tá certo, pessoal? Agora, quando a pessoa chega para trabalhar no chamado cargo em comissão, é sinal que vai trabalhar em gabinete, tá certo? É diferente. Gabinete de quê, professor? De vereador, de deputado, do presidente da República, sei lá, governador, né? É o chamado cargo em comissão. Não presta concurso para entrar, mas também não tem direito à estabilidade. Chegamos aqui nos princípios. O primeiro que eu vou conversar com vocês é sobre o princípio da legalidade. Eu queria que vocês soubessem que esse princípio da legalidade é um princípio importante para todo mundo que presta concurso. E não é outra coisa senão a sujeição do agente público às determinações legais. De sorte que quem passe concurso público e se torna um servidor público, que seria um agente público administrativo, deve obediência à lei, né? Lógico. Agora, a lei, pessoal, em si, não é sinônimo de legalidade. Porque o que é a legalidade, senão a aplicação da lei? Então, olhe bem você. O primeiro ponto aqui, que é a impessoalidade, para dizer a vocês o seguinte, tá, gente? Todo mundo que assume um cargo público não pode usar o cargo público em proveito próprio, senão viola o princípio da impessoalidade, né? Também não pode discriminar as pessoas na área pública, não viola a impessoalidade. Agora, a soma dessa impessoalidade com finalidade é que vai fazer com que a gente alcance a legalidade. Ou seja, pessoal, vamos entender aqui por pontos, tá? Vamos entender aqui por pontos, né? O primeiro ponto importante aí é vocês compreenderem que toda lei ela tem uma finalidade. Toda lei tem uma finalidade. E é essa finalidade que tem que ser perseguida na aplicação da lei. A lei ela não é feita para uma pessoa, tá certo? Em específico. Lei é feita para todos e deve ser aplicada a todos. Portanto, aplicar a lei a todos com a finalidade para a qual a lei existe é atingir a legalidade. Eu sempre digo aos meus alunos aí de direito administrativo, nesses tantos anos que eu estou dando as aulas, eu sempre digo aos meus alunos que existe uma coisa importante aí para quem vai prestar o concurso. Meu coração ficou aqui meio torto, né? Mas enfim, vamos assim mesmo. É o seguinte, pessoal, ó, a lei, ela tem sinônimos, tá? A lei, ela tem sinônimos. O que é o sinônimo da lei? O sinônimo da lei, pessoal, é a finalidade. Tá? Isso porque, conforme vocês estão vendo aí a minha explicação, toda lei ela tem que ter uma finalidade. Tá certo? Qual é a finalidade da lei, professor? A finalidade da lei, meu filho, é o interesse público. Certo? A finalidade da lei é o interesse público. Eu preciso entender isso aqui, eu diria que entender muito bem, certo? Meu mouse não está me obedecendo aqui muito bem, está meio temperamental, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui para nós. Então, o que acontece, pessoal? É preciso decorar, tá? Eu diria que colocar no coração a palavra lei, a palavra finalidade e também o interesse público. Está abreviado, mas você está ouvindo, está entendendo, ok? A lei, a finalidade e o interesse público
devem sempre caminhar juntos. Professor, por quê? Porque toda lei tem uma finalidade. E essa finalidade é sempre o interesse público. Certo? Resumindo aqui, se aplicar a lei a todas as pessoas sem discriminação, atingir a finalidade para a qual a lei existe, nós alcançamos a legalidade, portanto. Seguro? Isso é legalidade? Sim. Nós vamos caminhar um pouco mais sobre essa questão da legalidade para dizer também a você, pessoal, que legalidade é cumprir o que está escrito na lei, objetivando cumprir a finalidade para a qual a lei, né, a qual se destina, já que a lei representa o interesse público primário, somente ela pode permitir, limitar a atividade administrativa, e aí existe uma máxima da legalidade, que vocês que vão prestar o concurso, todos devem estar muito por dentro disso. Essa máxima da legalidade, que, como eu estou dizendo aí, todo mundo que presta concurso está por dentro disso, é isso aqui, ó. Tudo que não for permitido, será o quê? Proibido. Professor, isso não é óbvio? Não. Para quem não é um agente público, se aplica a legalidade do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que diz que ninguém é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Essa é a legalidade do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ou seja, tudo que não for proibido é permitido. Já aqui, nesse artigo 37, que você está olhando aqui junto comigo, que é o capítulo da Constituição destinado ao servidor público, a regra não é essa, é diferente, ó. Tudo que não for permitido deve ser entendido como sendo proibido. Ou seja, você que vai fazer prova em concurso, você vai pensar assim, ó, o silêncio da lei, ou seja, quando a lei não disser nada, o silêncio da lei é para o servidor, vou grifar aqui, ó, a proibição. Isso é legalidade, pessoal. E tem aí uma frase do ex-presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, que tem uma fase de ditador, uma fase de democrata, enfim. Vargas deixou essa frase aí, para quem já leu a biografia de Vargas, tá certo? E sabe, tem uma boa ideia do que é um político que, em dado momento, se apresenta como alguém que respeita a democracia, em outro momento, um ditador. Aos amigos, os benefícios da lei, mas aos inimigos, o rigor da lei. Então, assim, frases como essas já não podem mais existir no Estado democrático de direito. Seja amigo, seja inimigo. Quem for, recebe a mesma legislação. Essa é a inteligência que eu quero passar para vocês. O outro princípio que aparece para nós aí é o princípio da impessoalidade. Ele impede o uso da máquina pública para atender interesses pessoais, mas também impede, pessoal, discriminar as pessoas, tá certo? Que haja preconceito, tratamento detrimentoso, né? O que é um tratamento detrimentoso? É um tratamento em detrimento de ser rico, pobre, negro, branco, raça amarela, gay, hétero, enfim, não pode discriminar as pessoas, tá certo, pessoal? E nem tampouco fazer uso da máquina pública para atender interesses pessoais, proteger os amigos, prejudicar, vamos assim dizer, inimigos políticos, adversários, tá certo? A gente sabe que na prática nem sempre isso funciona, mas eu estou explicando para vocês aqui, que vocês aprendam como se faz prova. Moralidade, né? Um outro princípio que também é importante aí no concurso, aí vocês entenderem que
ele impede o uso da máquina pública para a prática de improbidade, certo? Que é, na verdade, a desonestidade, né? Olha lá, a desonestidade no trato da coisa pública. Deus os livre, né? Uma coisa ruim. Por esse princípio, o servidor não pode mentir, não pode faltar com a verdade, devendo ser ético, tá certo? Respeitando o decoro. Você já deve ter alguma vez aí ouvido falar que determinado parlamentar quebrou o decoro, né? Quebra de decoro parlamentar. O que é quebrar o decoro? É faltar com respeito, pessoal, porque o decoro é isso. É pessoa que tem respeito, então ela tem decoro, não fala palavrão, tá certo? Não fala coisa feia, né? O decoro é aquilo que é bonito, né? É aquilo que é bonito. E a quebra de decoro, fazer coisa feia, tá certo? Você imagina uma casa para ficar bonita, o que, que o dono faz? Ele contrata um decorador, tá certo? Que é alguém que vai deixar a casa mais bonita, um ambiente mais harmonioso, mais agradável, portanto. Agora, vejam vocês que a moralidade é um princípio, tá certo? Está colocado aqui, ó. A probidade é um dever. Então, já teve uma vez uma prova que dizia assim: marque a alternativa que corresponde a um dever do administrador. Aí colocou lá A, moralidade, B, probidade. A resposta era B, probidade. Porque a probidade é o quê? É um dever. E a moralidade é um princípio. Tome esse cuidado aí na hora de fazer a prova. Professor, mas não tem nada a ver isso? Probidade com moralidade? Claro que tem. Tanto é que a moralidade impede, né, a prática de desonestidade, né, de improbidade. O contrário, né, pessoal, da probidade. Tranquilo? Vamos lá. Publicidade agora, né? Para que serve a publicidade? Lógico, para tornar público os atos praticados, né, pela administração pública. Diz passagem da transparência, tá certo, pessoal? Aquela proibição de fazer as coisas escondidas, não pega bem isso aí, certo? Vamos publicar onde, professor? Vamos publicar no Diário Oficial da União, ou do Estado, ou do DF, ou mesmo do município, tá certo? Publicar lá para tornar público o ato. Professor, não tem exceção? Sempre tem, né, gente? Então, assim, eu vou aqui anunciando aí para vocês, anunciando exceção, que tem duas palavrinhas-chave aí, tá? Intimidade e segurança. A intimidade e a segurança estão ligadas ao chamado segredo de justiça, tá certo? O segredo de justiça. Então, inquéritos policiais, mandados de prisão, né, divórcio de casal, essas coisas não se pode publicar integralmente, porque se publicar, a pessoa que está lá para ser presa foge, né, pessoal? As questões que envolvem o divórcio de um casal também, né? Se isso aí vaza para a sociedade, dá cochicho, blá, blá, blá. Então, para impedir isso, tudo que envolver a segurança e a intimidade está no rol das exceções, mas a mais tem que publicar na imprensa oficial para que o ato tenha validade, conforme manda a Constituição. Depois aparece aqui também para nós a eficiência. Também é um princípio expresso aí no artigo 37 da Carta Constitucional. Significa rapidez, qualidade na prestação do serviço público. E foi inserido na Constituição Federal, pessoal, a partir de 1998. Nós tivemos uma emenda, a emenda 19, tá certo? A emenda 19, nos anos de 1998, essa emenda reformou a Constituição para inserir a eficiência no rol dos princípios expressos. Originalmente, nós tínhamos, né, aqui só para formatação, olha lá. Nós tínhamos inicialmente só legalidade, né, impessoalidade, moralidade, publicidade, não tínhamos eficiência. Eficiência surgiu
com uma reforma administrativa a fim de combater a burocracia. Pessoal, a burocracia, você sabe que atrasa, né? Torna o serviço público mais lento, mais lerdo, enfim, caro, né? A desculpa dos burocratas o objetivo é impedir corrupção, também me parece que não tem funcionado. Então, por conta disso, vocês têm que lembrar na prova que eficiência é para ter rapidez, ter qualidade. Ótimo, né? Não é um princípio que surgiu originalmente com a Constituição em 88, foi colocado depois por meio de emenda constitucional. E procure se lembrar na prova, tá? Que a ineficiência ela decorre do excesso de moralidade. Professor, mas a moralidade não é uma coisa boa? É claro que é. O problema aqui não é a moralidade, é o excesso de moralidade, tá certo, pessoal? Que é quando o excesso de moralidade provoca um travamento na máquina ou impede que a eficiência ocorra. E também a ineficiência decorre do excesso de formalidades legais, muito rococó, muita formalidade, muita demora também. Então, assim, imagine vocês como é a revista que se faz no presídio, né? Pessoa que vai visitar o preso, muitas vezes tem que ficar nu para ser revistado. Ou seja, professor, mas mandar a pessoa tirar a roupa é meio complicado isso aí, do ponto de vista da moralidade e tal. Pois é, mas se não fizer isso, não romper em parte com a moralidade, às vezes pessoas entram no presídio com armas, com celular, com droga. Então, assim, pessoal, é um mal necessário, tá certo? Você tem que, de certa forma, romper um pouco da moralidade para alcançar a eficiência, tá certo? Também a redução das regulamentações, das formalidades legais, poderá sim conduzir a mais eficiência. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Eu vou depois falar dos princípios inexpressos, num outro momento, já em outro bloco, mas aqui, tá certo? No que diz respeito ao LIMP, né? E suas explicações, etc., eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos com essas explicações. Se não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, ouve de novo, vê de novo, anota. Nós vamos, nos blocos posteriores, também fazer algumas questões para ajudar, porque nós temos mais duas categorias de princípios também, tá certo? Então, o LIMP seria aí, tá certo? O primeiro dos temas dentro dos princípios, tranquilo? Depois falamos mais de princípios. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório para a Câmara de Cajamar. Olha só, o nosso curso ele vai servir principalmente para os cargos de agente de serviços administrativos e também oficial legislativo, mas serve como base para os cargos de ensino fundamental e também para o cargo de analista legislativo na área administrativa. E se você chegou até aqui, gostou dessa aula que assistiu, quer continuar? Nós temos o curso preparatório completo para você. É o curso Gabaritando Câmara de Cajamar. Inclusive, eu quero mostrar para você aqui quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Em primeiro lugar, acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você já recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar imediatamente na plataforma. Acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação, tá bom? De visualizações. Teoria e questões comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E material em PDF para que possa complementar os seus estudos. Sempre gosto de lembrar que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, tá? Mas o material em PDF complementa isso aí para você. Bom, e é o seguinte, estamos com valor de lançamento, hein? Você tem que aproveitar essa grande oportunidade de dos 397 por apenas
R$ 297 ou em 12 vezes de R$ 29,65. É uma excelente oportunidade para você estar estudando para esse concurso. Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações e por lá, obviamente, conseguirá fazer a sua matrícula no curso preparatório. Vai ter um botãozinho amarelo, você vai clicar nesse botãozinho amarelo, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Mas caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo WhatsApp, nossa central de atendimento, o 11 94 783 8693 ou o 97465 6052. Ou lá na página do curso tem também um chat online, você pode clicar no chat e falar com um dos nossos consultores para sanar suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório, tá bom? Bom, é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, a gente se vê dentro da plataforma. Ó, clica no link agora e já faz a sua matrícula.